Olá, boa noite. Mais um encontro, então, do nosso Clube do Livro. Esse é o nosso nossa quarta reunião do Clube do Livro. E esse ano nós estamos discutindo sobre o livro Oito Conversas para uma Vida Inteira de Amor. E a proposta é que a gente leia o livro durante todo o ano juntos, então é um capítulo por mês, super tranquilo de acompanhar. Eu sei que na vida adulta, com tantos papéis que a gente tem, fica difícil de ler um livro inteiro por mês, então a proposta do clube é um livro por ano, que assim a gente consegue acompanhar a leitura tranquilamente. Esse livro, ele traz mais do que uma proposta teórica de leitura, mas ele também traz uma proposta reflexiva da gente analisar, refletir alguns pontos, alguns temas relevantes que ele traz e que estão associados a relacionamentos, e também traz uma dimensão prática. Então, a proposta é que a gente faça 8 encontros com a nossa pessoa, em que cada encontro a gente vai estabelecer uma conversa aberta sobre um tema importante associado ao relacionamento que a gente estabelece com essa pessoa. Então, hoje, nós vamos falar sobre o encontro 2. E o que esse capítulo do livro traz como tema, nesse segundo encontro que a gente vai ter com a nossa pessoa? Concordar em discordar, como lidar com conflitos. Penso que esse tema todo casal deveria conversar a respeito. Como lidar com os conflitos? Em que pontos concordamos ou discordamos? Quais são as diferenças que não são superáveis no relacionamento? Quais que podem ser negociáveis? Por que todo casal precisa passar por essa reflexão, por essa conversa? Porque todo casal tem conflitos. Um casal que não tem conflitos é um casal que não existe. Porque se são duas pessoas totalmente diferentes, tentando criar um espaço de intimidade, é óbvio que diferenças vão surgir e, consequentemente, vão vir os conflitos também. Mas isso não significa que todo conflito deva gerar uma briga e um adoecimento para o relacionamento. Deixa eu parar de apresentar aqui, porque não é esse arquivo que eu quero. Esse arquivo é o arquivo resumido que eu sempre mando lá no grupo, só com a parte do capítulo que a gente vai ler. Eu quero aqui o arquivo, que é o livro inteiro. Peguei aqui, vamos lá. Se estamos num relacionamento amoroso, consequentemente, temos discordâncias com essa pessoa. Isso é mais do que natural. Não é essa apresentação que eu quero. É essa aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse tópico. Concordar em discordar. Os autores trazem, no início do livro, comentário da Alessandra, sim, dei uma lida no capítulo, mas ainda vou fazer atividade com a minha pessoa. Ai, que coisa boa. Depois me fala o que você achou do capítulo, Alessandra. Eu acho a escrita dos autores tão gostosa de ler, porque eles trazem a história de algum casal como exemplo. Então, fica uma leitura tranquila, não é? Eu também achei uma leitura muito boa. Nesse capítulo, eles falam da história do Wesley e da Mary, em que eles tinham uns conflitos no relacionamento deles, muito associados a uma questão que parece boba, que era a televisão que os dois tinham no quarto. O problema não era a televisão no quarto, mas era o fato de que Wesley demorava muito para desligar a televisão e a Mary demorava muito para dormir com a televisão ligada. E com isso, eles tinham entendimentos muito problemáticos a respeito disso. A Mary se sentia invalidada, sentia que ele era egoísta por isso começou a prejudicar o sono dela, o trabalho dela, e isso foi causando alterações de humor nela. Wesley, claro, que percebeu essas alterações de humor e começou a ficar ressentido com ela também. Então vejam que uma coisa aparentemente simples, que é uma televisão, começou a gerar um afastamento desse casal. E eu ouço com muita frequência dos casais. A gente discute muito por coisas bobas.
As nossas brigas são por coisas simples. E o que eu sempre procuro compreender com esses casais? Se realmente essas coisas são simples, ou se não tem algo muito mais profundo por trás dessa coisa simples que está gerando um problema ali para o casal. Então, nesse início aqui do capítulo, eu destaquei esse trecho que diz o seguinte: um dos maiores mitos do casamento é dizer que um relacionamento bom é aquele em que nunca acontecem brigas, nem conversas sobre questões difíceis e desconfortáveis. Numa união, não são apenas duas pessoas que se juntam, mas também hábitos, personalidades, crenças e manias. Tudo isso pode ser bem trepidante e está destinado a encontrar decepções e fracasso quem começa um relacionamento duradouro achando que o maior sinal de sucesso é a ausência de atrito. Destaquei isso aqui porque uma das falas desse casal de exemplo aqui do capítulo, que é a Mary, ela diz que eles não têm conflitos, eles não têm desavenças. E esse é um mito. Acreditar que se um casal está bem, significa que não tem conflitos. Muitas vezes, um casal que não tem conflitos ou não tem divergências é um casal que está silenciado no seu incômodo. É um casal que não consegue comunicar aquilo que não está bom. Provavelmente são pessoas que estabelecem uma comunicação mais passiva, que são aquelas pessoas que não conseguem se posicionar, dizendo: olha, isso aqui para mim não está bom, não estou satisfeita com isso, preciso disso, não gostei disso que você fez. Essa situação aqui eu gostaria que fosse feita de uma outra forma. Um casal que não tem conflitos é um casal que não está estabelecendo conversas abertas para dizer das diferenças, para dizer dos seus incômodos. Ou seja, não é um casal que está saudável. Então, aqui os autores já procuram romper com esse mito, que um relacionamento bom e saudável é um relacionamento sem conflitos. E eu procuro trazer isso justamente na marca que eu escolhi. Alessandra, perfeita essa colocação. Deixa eu abrir a janelinha do chat aqui. Perfeita essa colocação, porque somos diferentes, cada um tem seu jeito. Então, provavelmente terá conflito, ou uma relação que cria dependência e, por medo, não assume seus incômodos. Exatamente. Tem exatamente esse ponto que você colocou, Alessandra. Tem o medo de se posicionar, o medo de perder, o medo de talvez até sofrer algum tipo de intimidação, que geralmente é uma característica aí dos relacionamentos abusivos. Então, quando você ouve um casal falando assim, a gente não briga, não, a gente não tem desentendimentos, não. Sei, não tem, não. Tem sim, mas não estão falando a respeito. Não estão colocando os problemas à tona para lidar com eles. E essa conta chega, infelizmente. Essa conta chega. Então, uma das coisas que eu trouxe para a ideia da minha marca, desse projeto, que é trabalhar com casais, com qualidade de vida através de relacionamentos amorosos mais saudáveis, eu escolhi justamente o nome Amores Imperfeitos, que é para trazer essa conscientização de que o amor vai ser imperfeito, com suas falhas, com seus defeitos, mas que é possível você encontrar uma felicidade, mesmo com essa pessoa que está aí do seu lado, que não é 100% o que você idealiza. Mesmo que o seu relacionamento não seja aquele relacionamento dos contos de fadas, dos antigos comerciais de margarina. Isso é totalmente possível. Então, não vamos ter essa expectativa de que, se temos um relacionamento saudável, então não teremos conflitos. Outro trecho que eu destaquei aqui, que é Samantha, depois... Oi, dizendo diga, fica à vontade. que escrever demora. Então, deixa eu falar que eu tinha comentado com você, né, que eu tinha me separado, e aí agora a gente estamos retornando, né, retomando o processo. E antes da gente se separar, nossa relação era muito disso, né? Da gente não falar os problemas, de ficar sempre passando pano, né? De não dizer o que incomoda o outro, né? E aí as coisas que ele sentia de incômodo em mim, nas coisas que eu fazia, ele não falava,
né? E o que eu sentia de incômodo também não falava, né? E isso também acabou trazendo, né, desgastando, né? Que aí você foi procurar a perfeição em outros relacionamentos, ao invés de você olhar para o seu e tentar mudar, né? A gente acaba procurando, não tá dando certo, ao invés de sentar e conversar e procurar entender, né? Dialogar, né? Faltou aí um pouco de comunicação, aí acabou procurando outras relações para poder suprir aquela falta. Só que, na verdade, não existe, né? Não existe relação perfeita. Então, se a gente não dialogar, não falar, né, das coisas que está incomodando, aí fica difícil mesmo o relacionamento de caminhar. Uhum. Obrigada, viu, Alessandra, pelo seu comentário, pelo que você está compartilhando aqui. E é muito pertinente o que você está trazendo. Quando não tem essa comunicação aberta do que não está bom, isso vai gerando um desgaste, como você colocou, vai gerando um afastamento, e muitas vezes esse afastamento evolui até para um desprezo, que é um dos fatores mais preditivos, mais determinantes de uma separação. Porque a gente vai alimentando aquele incômodo, aquele desconforto, aquelas ações da outra pessoa que nos incomodam. E a gente não lida com isso. A gente vai guardando. Só que essa conta chega, infelizmente. Vai se tornando uma bola de neve, vai se intensificando. E eu entendo porque que muitas pessoas caem nesse mecanismo de não falar a respeito. Você pontuou a questão do medo. Muitos relacionamentos não oferecem esse espaço seguro para que uma pessoa consiga trazer seus incômodos, né? Seus incômodos. Tem questões também de personalidade, então tem pessoas que são muito introvertidas, que não conseguem estabelecer um posicionamento. Tem questões de história de vida, traumas que muitas vezes a gente carrega da nossa infância, da nossa adolescência, pessoas que tiveram uma infância muito, que tiveram uma educação muito repressora, são pessoas que têm muita dificuldade de se posicionar, de sinalizar o que não está bom, porque não foram ensinadas a fazer isso. Não receberam a mensagem de que, olha, tá tudo bem você trazer as suas frustrações, porque você vai encontrar um ambiente seguro para isso. E essas experiências de vida, essa nossa trajetória, vai nos deixando marcas, traumas que vão se refletir lá no nosso relacionamento. Então, tem muitos motivos para que a gente não consiga conversar e dialogar com a nossa pessoa os nossos incômodos. E aí, infelizmente, acontece muito o que você sinalizou, de buscar a perfeição em outros lugares, que inicialmente vão realmente ser lugares perfeitos, porque com essa pessoa com quem a gente acaba vivenciando uma relação extraconjugal, a gente só vivencia a parte boa do relacionamento, a gente não lida com os problemas, com decisões importantes a serem tomadas, com as imperfeições da outra pessoa, a gente só desfruta da parte boa. Então, parece um ambiente, um relacionamento muito mais atraente. Só que isso não se sustenta. Na grande maioria das vezes, quando uma pessoa termina um relacionamento por uma relação extraconjugal, essa relação extraconjugal ela não tende a ser uma relação duradoura. Então, tem esse ponto também. E meu Instagram aqui não deu certo. Peraí, gente. Seja bem-vinda, Kelly, vi que você entrou, pode ficar à vontade, tá? Eu estou gravando aqui a nossa reunião, que ela vai subir depois para o meu canal no YouTube, mas sua imagem não aparece, tá? Aparece só a minha, e se você quiser abrir o áudio, comentar alguma coisa, fica à vontade. Aí vai aparecer a sua voz lá na gravação, mas o seu rosto não vai aparecer, tá? Nesse ponto aqui do livro, o casal se submeteu a uma terapia, conseguiu compreender o que estava acontecendo, e aí eles passaram a ter conflitos. E olha que interessante a Mary, que lá no início falou que eles eram um casal totalmente sem conflitos. Olha o que ela diz depois de passar por esse processo. Quase desejo ter conflitos agora, porque sempre parecemos sair deles entendendo algo novo sobre o outro. E isso nos aproxima cada vez mais. Não procuro brigas, mas também não fujo mais delas. Eu amo a sensação de atravessarmos um momento difícil juntos. É disso que se trata um relacionamento.
Mesmo quando discordamos, continuamos a jogar no mesmo time, tentando encontrar um modo de nos entender e resolver a questão. Então, ela conseguiu perceber que os conflitos podem ser momentos de crescimento para o relacionamento, de amadurecimento, uma oportunidade de conhecer ainda mais a pessoa que está do seu lado. Quando a gente discorda de outra pessoa, eu não sei por que a gente faz isso nos nossos relacionamentos, mas o nosso primeiro instinto é de combater a ideia da outra pessoa. Infelizmente, a gente viu isso acontecendo no nosso país, em aspectos políticos, recentemente, e infelizmente hoje a gente ainda enfrenta isso. Mas por que quando a gente encontra um ponto de vista divergente, a nossa tentativa é destruir o ponto de vista da outra pessoa para que prevaleça o nosso ponto de vista? Por que a gente não se abre para a possibilidade de aprender alguma coisa com o ponto de vista da outra pessoa? E por que fazer isso no nosso relacionamento? Porque é a pessoa que você escolheu estar junto. É a pessoa com quem você escolheu dividir um espaço de intimidade. Então, essa pessoa tem um nível de importância muito grande na sua vida. Por que não se permitir conhecer a perspectiva dela, o ponto de vista dela, como que ela está vendo a situação? Tem um ponto aqui que os autores vão destacar, que fala de que compreender o ponto de vista da outra pessoa não é discordar, não é concordar necessariamente, mas é realmente tentar ver pela perspectiva da outra pessoa. Quando a gente consegue estabelecer, fazer isso, ver uma situação de uma outra perspectiva, que é o que a gente chama aí na terapia cognitiva de estabelecer uma flexibilidade cognitiva, isso nos permite ampliar a nossa mente, muitas vezes até sair de uma situação de sofrimento. Então, vamos nos permitir ver as situações pela perspectiva de outra pessoa. Um outro trecho aqui que eu destaquei, nesse tópico aqui sobre gerenciamento de conflitos. É importante saber que a discordância no relacionamento é algo natural e serve a um propósito. E qual seria esse propósito? As desavenças têm algum objetivo? Muitas pessoas pensam que conflitos são inúteis e prejudiciais. Não é verdade. Eles são necessários porque é inevitável que esbarremos em pedras no caminho quando amamos alguém. E ao avistarmos essas pedras, precisamos desacelerar e prosseguir com cuidado. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava muito comigo e com os meus irmãos, principalmente com a minha irmã, a diferença minha de idade da minha irmã é de 6 anos, e a gente brigava muito quando a gente era criança. Minha mãe sempre falava assim, se briga é porque gosta. Se estão brigando é porque as duas se gostam. Claro que hoje, trazendo essa ideia para relacionamentos amorosos, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, para não romantizar brigas que não devem ser romantizadas e nos colocarmos numa situação de aceitar o que é inaceitável. Estou dizendo aqui de relações abusivas, em que uma pessoa é vítima de abusos e acaba naturalizando demais brigas que não devem ser naturalizadas. Mas um dos piores sentimentos que a gente pode ter por uma pessoa é a indiferença. É esse silêncio, é o completo nada, nenhum tipo de manifestação comportamental ou emocional. É uma das piores emoções que a gente pode ter por uma pessoa. Então, se eu estou ali no conflito, me envolvendo, discutindo, tentando resolver uma situação com a minha pessoa, isso é uma indicação de que eu estou tentando resolver a situação, de que essa pessoa desperta em mim algum tipo de emoção, nem que seja raiva. E muitos casais usam da raiva para se proteger e para tentar resolver o problema do relacionamento. E também proteger o relacionamento. Mas esse é um mecanismo mais aprofundado que qualquer dia eu posso fazer uma live a respeito disso para falar só disso. Compreensão mútua. Esse é o objetivo mais saudável e produtivo de todos os conflitos. Talvez você se surpreenda. O objetivo do conflito não é vencer ou convencer o outro de que você está certo, nem mesmo tornarem-se iguais para chegarmos a um acordo. Não, nem mesmo tornarem-se iguais. Até porque a gente sabe que isso é impossível. Para chegarmos a um acordo, temos que entender
quais são as necessidades fundamentais do outro em relação àquele assunto e quais são as zonas de flexibilidade. No entanto, a meta não é se tornar idêntico ao seu par, e sim aprofundar o entendimento mútuo. Então, o conflito não serve para fazer com que você saia como o grande vencedor ou a grande vencedora da discussão, mas é para ser utilizado como um espaço de compreender a outra pessoa. Outra notícia importante. A pesquisa dos autores mostrou que a maioria dos conflitos relacionais não é solucionável. E isso é uma notícia muito importante, porque muitas vezes a gente se desgasta com o conflito justamente tentando encontrar uma solução, tentando chegar a um ponto em comum. E aqui eles aprofundam mais sobre isso. Nossa pesquisa mostrou que em 69% das vezes, lembrando que essa é uma pesquisa americana, porque o livro é americano, os autores são americanos, enfim. Quando os casais falam sobre algo que gera discussão constante entre os dois, trata-se do que chamamos de problema perpétuo. É algo que não será resolvido. Os relacionamentos funcionam quando você entende que existe um conjunto de problemas perpétuos com os quais pode aprender a conviver. E isso eu acho de uma beleza tão grande e, ao mesmo tempo, de um desafio tão marcante, porque fala de problemas que simplesmente não vão ser solucionados no seu relacionamento. Fala de diferenças que sempre vão existir. Significa, então, que esses assuntos, essas diferenças, esses problemas, sempre vão gerar um prejuízo para o relacionamento? Não. Significa que boa parte dos problemas e das diferenças a gente vai ter que aprender a conviver com eles. A gente vai ter que aprender a aceitar muitas diferenças que a gente percebe na nossa pessoa. E isso é de um desafio imenso. Porque parece que é automático a gente querer moldar a pessoa todinha do jeito que a gente quer, do jeito que a gente idealizou. Eu quero que faça assim, 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 eu quero que seja desse jeito, tome essa decisão. Se sair disso, não tá bom. Vamos brigar, vamos resolver, porque tem que ajustar isso. E boa parte dos conflitos passam pela aceitação das diferenças. E isso é desafiador, então precisa valer a pena. Você precisa encontrar coisas saudáveis no seu relacionamento, porque aceitar essas diferenças, aprender a conviver com boa parte dos problemas, precisa valer a pena. Onde é que eu parei? Ok. E a grande dádiva é que, entre esses conflitos, entre os problemas perpétuos que parecem não ter solução, encontram-se as maiores oportunidades de crescimento e intimidade. Quando você descobre o que está por trás desses problemas, descobre algo que está no cerne do sistema de crenças e da personalidade do seu par. Obviamente, existem conflitos intransponíveis, como mencionamos lá na introdução do livro. São os impasses, né? Quando você... não, os impasses não. São aqueles problemas que são inaceitáveis, né? Não estamos falando aqui de aceitar o inaceitável. E aqui tem alguns exemplos de conflitos desse aspecto. Querer filhos quando o outro não quer, não tem como solucionar isso. Isso não é algo que vocês vão conseguir chegar num ponto em comum. Recusar-se a tratar um problema de alcoolismo ou outra dependência química, então não se trata de aceitar o inaceitável, violência doméstica, mas na maioria das vezes, provavelmente se trata de problemas perpétuos, isto é, que não poderão nunca ser resolvidos. Ou então se tratam de problemas solucionáveis, e os autores vão fazer uma diferença entre esses dois tipos de problemas. Agora, só voltando aqui um ponto aqui nesse parágrafo,
é de como que fala que esses problemas perpétuos que parecem não ter solução, é neles que encontram-se as maiores oportunidades de crescimento e de intimidade. Nos dá a chance de sair do nosso lugar de quem aponta e fala, olha, eu quero que você vá por aqui, por aqui, por aqui, e nos permite ouvir e compreender por que essa pessoa faz as coisas dessa forma. E assim, a gente consegue até crescer, aprender coisas novas e estabelecer uma intimidade com a outra pessoa, que a gente passa a compreendê-la melhor. É um exercício a ser feito. Qual que é a diferença, então, entre problemas que são solucionáveis e problemas perpétuos? Os problemas solucionáveis, os autores chamam de desavenças circunstanciais. São aquelas situações de cotidiano, do dia a dia. Quem vai buscar as crianças na escola? Para onde que nós vamos nas férias? Vamos ou não para a casa dos seus pais todo domingo? São situações que geram ali algum aborrecimento, mas não tem nada de muito profundo nesse tipo de problema para ser resolvido. E tem os problemas que são perpétuos, que são o quê? Conflitos. Tá, peraí, volta um pouquinho nesse trecho aqui dos problemas solucionáveis. Solucionável não significa sem trabalho. É preciso esforço e ação para manter os acordos mútuos. Então, não subestimem também esses problemas do cotidiano, que vai demandar esforço e ação para que eles consigam ser resolvidos. Já os problemas perpétuos são aqueles conflitos centrados em diferenças fundamentais de personalidade ou estilo de vida. São os problemas recorrentes. Um é mais extrovertido e quer sair, interagir com muitas pessoas, estar com amigos o tempo todo. O outro é mais introvertido, quer ficar em casa, fazer mais programas a dois. E aí o tempo todo tem desavenças por conta disso. Porque não querem fazer as coisas em separado, querem fazer juntos. Então, um não quer ficar em casa o tempo todo, sem ter contato com outras pessoas, porque se sente mal de não se abastecer dessas interações sociais. O outro sai para os eventos sociais, mas muito a contragosto e fica lá de mau humor. E aí o outro mais extrovertido já fica contrariado por causa disso. Isso vai gerando todo um problema no relacionamento e discussões recorrentes. Reconhecer um problema perpétuo pelo que ele é implica aceitar e valorizar as diferenças de cada um. No cerne do gerenciamento de conflitos, especialmente quando se trata de um problema perpétuo, está a aceitação da individualidade da outra pessoa. Eu acho que essa palavra em relacionamentos muito preciosa, aceitação. Quando você aceita o que não pode mudar, você aceita o outro. Aceite seu par por quem ele é, e ele fará o mesmo por você. Celebre e aprenda com as diferenças. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. Estabelecer aceitação é desafiador, mas muitas vezes é o caminho. Uma palavra sobre impasses. Diga, Ale. Deixa eu falar, Samantha, perguntar. Claro. Eu, aí, eu acho que talvez deve ter um pouco de equilíbrio e flexibilidade, né? Por exemplo, né? O casal, um gosta de sair sempre, sempre, sempre. O outro é mais caseiro, gosta de ficar. Porque quando a gente casa, a gente sabe que muda, né? Ou você vai ver vida de solteiro, ou você vai ver vida de casado. Sair sem a esposa, ou sair sem o marido também não é legal. Ficar sempre saindo, né? Só saindo com outras pessoas, né? Ah, eu não vou te acompanhar, né? Pode ir, né? Eu acho também que deve ter uma flexibilidade ali entre o casal, né? Para que os dois possam curtir as coisas dos outros, né? Junto, né? Um cede daqui, o outro cede dali, né? Para que os dois, né? Façam renúncia juntos, né? Porque é renúncias que você também vai ter que se comprometer no seu relacionamento e aí os dois se comprometerem, né, a cumprirem, né, esses acordos. É quando você fala dos acordos, dos combinados, né, voltar, isso ter essa questão da flexibilidade, né, para não ficar só agradando um e o outro não, né? Sim. Flexibilidade é um dos pilares de um relacionamento saudável. E quando tem situações assim,
em que é difícil ter um meio termo, como essa situação. Um quer sair todo final de semana e o outro não quer. Muitas vezes é difícil ter um meio termo. Aí entra uma questão que eu falo muito, que é sobre a diferença entre ceder saudável e não saudável. Quando a gente consegue estabelecer essa aceitação que a gente está conversando aqui, é o quê? Eu olhar para o meu parceiro, que é extrovertido, e aceitar que ele é assim e que ele sempre vai ser assim. E que ele sempre vai ter essa necessidade de estar com outras pessoas. E isso não diz nada sobre mim, isso não significa nada sobre o nosso relacionamento. Ok. A partir disso, o que eu consigo fazer em termos de ceder? Eu consigo ceder de ir junto, ou eu consigo ceder de deixar que a pessoa vá com outras pessoas? Aí entra muita questão dos combinados, como você falou, dos acordos que ficam bons para as duas partes. E antes da gente ir para esses acordos e para os combinados, percebe como passa pela aceitação? Porque muitas vezes a gente fica tentando mudar outra pessoa. Não, tem que ficar mais tempo comigo, tem que parar de querer interagir com outras pessoas. Só que isso não é uma regra que tem que valer para todo mundo. Cada casal vai criar as suas próprias regras, seus próprios combinados. Por isso que eu vejo essa preciosidade da aceitação. Porque quando a gente aceita, a gente para de querer mudar o outro, para de querer que o outro se adeque àquilo que eu gostaria. Como você falou, né? A aceitação da individualidade de cada um, né? Exato, exatamente. Isso abre a nossa mente para pensar em soluções, né? Sobre impasses, então. Ninguém gosta de impasses, daquela sensação de estar preso e de não chegar a lugar nenhum. Isso pode acontecer quando se acumulam conflitos por causa de um problema perpétuo. Você sabe que seu problema perpétuo chegou ao impasse quando tem a mesma conversa e discussão repetidas vezes sem progresso. A gente fala dos impasses quando realmente são situações que não são solucionáveis, mesmo usando da aceitação, mesmo usando dos acordos, simplesmente não tem solução. No impasse. Um valor para mim é viajar o mundo. Então, eu quero fazer isso de conhecer 50 países até os meus 50 anos. A outra pessoa não quer viajar, não tem isso como um valor fundamental na vida, muito pelo contrário. É uma pessoa que quer estabelecer um lugar fixo, uma casa, um cantinho, quer investir nisso. E a outra pessoa não, quer fazer um mochilão pelo mundo. É um impasse, porque não vai dar para chegar num ponto em comum. Ainda mais se os dois não estão abertos e flexíveis para fazerem isso em separado. O que fazer diante dos impasses? Vai depender de cada caso. Mas tem dados que mostram que a tendência da maior parte dos casais que entram no impasse é, infelizmente, a separação. Um outro exemplo de impasse: um dos parceiros quer viver experiências sexuais mais liberais, de mais experimentação, o outro já é mais conservador, mais tradicional, mais adepto a relações monogâmicas. É um impasse. Não vai ter como conseguir chegar a um acordo em comum. E é o que eu falei, infelizmente, dados mostram isso, que a maioria dos casais que entram em impasses acabam evoluindo pela separação, porque esse outro valor que não é negociável dentro do relacionamento acaba se tornando muito mais importante do que o próprio relacionamento. Questão de valores, exatamente, Ale. Os valores são tão preciosos para a gente que eles direcionam as nossas decisões. Então, se eu tenho um valor que é fundamental para mim e eu não consigo usufruir dele dentro desse relacionamento, eu vou precisar sair mesmo desse relacionamento, senão eu estou causando sofrimento tanto para mim quanto para outra pessoa.
Os impasses, com o passar do tempo, vão criar uma distância emocional entre o casal. É a distância que aniquila os relacionamentos e não a raiva, as discussões ou os conflitos em geral. Ale, para mim, esquece relacionamento aberto, Deus me livre, agora é moda. Valores, né, Ale? São valores. Seus valores são mais monogâmicos. O conflito pode aproximá-los, e se você optar por abordá-lo como uma forma de conhecer mais a pessoa amada, ao realmente buscar entender a posição do seu par, você pode criar uma intimidade mais profunda e uma ligação mais forte em qualquer discordância. Quando o outro expressa raiva, em vez de assumir uma postura defensiva e contra-atacar, tente perguntar a essa pessoa ou a si mesmo do que ela precisa, qual é o desejo que ainda não foi realizado. Durante qualquer discussão, se você puder comunicar que ama e aceita o seu par, mesmo discordando profundamente dele, seu relacionamento e o casamento podem não apenas sobreviver, mas também se beneficiar. E isso aqui muitas vezes o casal consegue fazer durante a terapia, porque uma das pessoas percebe que aquela raiva que aconteceu numa briga do casal é uma raiva que é uma sensação muito semelhante a algo que aconteceu lá na história de vida, lá na infância. Sabe aquela situação assim, nossa, meu parceiro me fez sentir da mesma forma que a minha mãe me fez sentir lá na minha infância. Esse sentimento ruim, desagradável, de abandono, de frustração, de decepção, enfim. E com isso, quando a gente consegue se permitir perguntar para a nossa pessoa o que essa raiva está comunicando, isso nos dá a possibilidade de acolhê-la e dizer, olha, eu te amo, eu te aceito, mesmo com essa sensação que foi despertada em você pela sua história de vida. Quem está casado há décadas aprendeu a ver as deficiências, as peculiaridades e as diferenças de personalidade do cônjuge como algo que é mais divertido do que frustrante. Quando de fato amamos alguém, amamos por inteiro e aceitamos o outro exatamente como ele é. Desafiador, mas importante. E aí os autores trazem um exercício para a gente fazer antes de ter o nosso encontro com a nossa pessoa. É um exercício que nos faz refletir sobre diferenças que que acontecem no relacionamento e que são importantes para a gente. Então, qual que é a proposta para esse exercício? Você escolher de 3 a 5 diferenças que mais lhe chamam a atenção. Eles colocaram 25 diferenças aqui. Escreva como se sente sobre cada uma das questões selecionadas. Você sente que esse é um conflito significativo no momento? Você acha que isso será uma fonte de conflito no futuro? Você vai conversar sobre esse assunto em seu encontro, então reflita um pouco a respeito. E aqui eu destaquei essa frase aqui dos autores, que geralmente é uma história por trás de cada emoção forte, como eu falei, que muitas vezes remete a uma situação lá da nossa história de vida, que não tem nada a ver com o nosso relacionamento, mas que aquela situação do relacionamento foi um gatilho para pegar numa ferida da nossa história de vida. Então, a partir dessas 3 perguntas direcionadoras, responder pensando nas 3 ou 5 diferenças que mais chamam a atenção. Então, as perguntas, né? Quais são as nossas semelhanças e diferenças? Então, pensar. Não tem só diferenças no relacionamento, tem semelhanças também. Como podemos conviver e aceitar as diferenças entre nós? Existem diferenças que não podemos aceitar. E aqui tem 25 sugestões de diferenças. Exemplo, diferenças quanto às finanças. Um é mais conservador do ponto de vista financeiro e gosta de planejamentos, enquanto o outro quer gastar mais e acredita que vocês devem viver o momento. Clássica essa diferença aqui. Diferenças na forma de criar os filhos e impor disciplina. Diferenças de socialização, falamos disso aqui agora. Um é mais extrovertido e gregário e se sente estimulado por estar rodeado de pessoas, enquanto o outro acha que socializar é um esforço e se sente melhor quando está sozinho. Então, a proposta é que você faça esse exercício individualmente
e depois vá para um encontro com a sua pessoa, que tem um roteiro ali mais embaixo que eu vou repassar brevemente. E aqui eles trazem um tópico interessante sobre brigas e reconciliações. Nossa pesquisa mostra que casais genuinamente felizes no casamento ou no relacionamento lidam com conflitos de forma gentil e positiva. Eles ouvem a perspectiva um do outro, buscam compreendê-la e trabalham juntos para encontrar uma solução que funcione para os dois. Então, o ponto inicial, qual é? Ouvir a perspectiva um do outro. Esquecemos a busca pela compreensão e fazemos um discurso furioso de 20 minutos explicando por que estamos certos e a outra pessoa está errada. Esse aqui é um padrão na nossa forma de lidar com os conflitos nos nossos relacionamentos. Nosso primeiro instinto, a nossa primeira tendência é fazer isso aqui. Ficamos na defensiva, criticamos, desdenhamos e nos afastamos no exato momento em que deveríamos nos aproximar. Não é nos conflitos que a gente consegue aprender algo novo, consegue usufruir de uma oportunidade de estabelecer a aceitação de quem a nossa pessoa é. Então, é um momento, uma oportunidade de estabelecer intimidade e conexão, mas a gente usa totalmente para um efeito contrário. E aqui eles trazem uma espécie de roteiro, de passo a passo mesmo, para lidar com os momentos de conflitos. Eu achei interessante, claro, não é para a gente repetir isso de uma forma robótica, engessada, mas é para ler, ver o que dá para usufruir disso aqui e aplicar nos momentos de conflitos. Tem um ponto importante aqui que eu quero selecionar, que eles falam o seguinte: processar uma briga significa falar sobre o que aconteceu sem voltar ao ringue com luvas de boxe. Então, depois que passou o conflito, a briga, a confusão, a discussão, vamos avaliar o que a gente poderia ter feito de diferente? Vamos ouvir o que a outra pessoa sentiu, pensou, como que a outra pessoa viu a situação. Então, é voltar, avaliar a situação que aconteceu, avaliar a luta, sem necessariamente voltar para o ringue para brigar de novo pelo mesmo problema. Isso vai acontecer se, quando tentar avaliar o que aconteceu, o casal entrar numa disputa de argumentos. Então, tem um passo a passo aqui de algumas estratégias que podem ser utilizadas para resolver, para avaliar uma briga que aconteceu, para resolver um conflito. Eu acho muito interessante. E aí vem o roteiro do encontro. Encontro com o tema que é como lidar com conflitos. Então, tem aqui, ó, o tema da conversa. Como lidamos com o conflito, quais são nossas semelhanças e diferenças, como negociamos e aceitamos as diferenças entre nós. Então, a proposta é que vocês tirem um tempo, só vocês dois, para conversarem sobre isso aqui. Estabelecerem uma conversa aberta. Ter uma escuta genuína, enquanto diz de como se sente, de como vê esse aspecto. Aí vocês vão compartilhar o que vocês fizeram no exercício anterior. Escolha um local com carinho, é um encontro mesmo entre vocês dois, com o mesmo cuidado que vocês tinham lá na época do namoro, dos primeiros flertes, das primeiras ficadas. A gente cuidava disso com tanto carinho no início do relacionamento. Por que isso necessariamente tem que se perder? Então, use esses encontros como essas oportunidades de conexão e de tempo de qualidade. Aqui tem algumas sugestões de programas que vocês podem fazer, mas o importante é que seja algo que seja a cara do casal, que tenha, que esteja associado à identidade do casal. Podem fazer em casa também. Levem, então, o exercício. Façam essas perguntas abertas aqui. E, ao final do encontro, os autores sugerem que cada um leia essa afirmação em voz alta, mantendo contato visual. Eu me comprometo a aceitar você por inteiro e acolher nossas diferenças. Quando tivermos um conflito, vou procurar compreender seus sentimentos e sua perspectiva sobre a questão, e vou resolver o problema da melhor forma possível. Quando incidentes lamentáveis acontecerem, vou buscar a reconciliação por meio do processo que já discutimos.
Já que nós teremos que conviver com conflitos no nosso relacionamento, que a gente consiga usar dos conflitos como oportunidades de estabelecer crescimento, intimidade e conexão. E assim finalizaremos nosso segundo encontro do ano. O terceiro, que é a nossa próxima reunião, a gente vai falar sobre sexo e intimidade. Deixa rolar. Um dos principais motivos de separações e divórcios são problemas associados à questão sexual. Então, vamos falar disso no nosso próximo encontro, que vai ser na terceira terça-feira de abril, especificamente no dia 17 de abril, não, gente, pelo amor de Deus, junho, dia 17 de junho, abril já passou muito tempo, às 19 horas, para a gente conversar sobre esse encontro. Então, a gente tem até o dia 17 de junho para ter esse encontro 2 com a nossa pessoa, para falar sobre conflitos, problemas, discordâncias. Para em junho, olha, vai cair certinho, mês dos namorados, falarmos sobre sexo e sobre intimidade. Obrigada pelo feedback, Ale. Espero que vocês tenham gostado, quem entrou aqui ao vivo. Cícera, que bom que você gostou, Cícera, fico feliz. Exatamente, Ale, depois do Dia dos Namorados na quinta, o nosso encontro vai ser na terça. Para quem está assistindo a gravação, deixa aqui os comentários, fala o que, que achou, se você fez esse encontro com a sua pessoa, compartilha comigo como é que foi a experiência, me conta se vocês estão lendo o livro juntos. Espero que vocês tenham gostado, hoje tinha bastante pessoas aqui ao vivo, gostei de ver. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Deixa eu achar meus botões aqui. Pronto.